Só preciso de você, o breve instante de um abraço. Assim a minha vida estará completa. Levarei sempre comigo esse teu olhar, esse teu carinho, essa tua dor. Pois, irmão, somos todos uma só humanidade batendo forte para mudar o mundo. Pode ir agora. Deixa-te ser feliz, pois no teu voo se encontra a minha liberdade. Serei uma pegada no teu caminho e você será uma linha na minha história. Todo momento vivido é um ponto final que me faz ser feliz. E se eu morro agora, o que levarei comigo? Levarei esse teu sorriso, esse teu abraço, esse teu olhar. E se você parte agora para um destino incerto, levará a certeza que não está sozinho no mundo, pois no coração das pessoas bate o desejo de te amar. A minha expectativa era vir para ajudar. De alguma maneira, eu gostaria de ajudar. Nossa, é muito melhor do que a expectativa. Fiquei impressionada com o nível de educação dos venezuelanos, principalmente o comprometimento deles com as tarefas do centro de acolhimento, o senso de organização, o companheirismo, a parceria e principalmente também a receptividade que eles têm conosco, a receptividade e o carinho que eles têm conosco. A experiência ela é bem gratificante, ela é bem diferente daquilo que a gente encontrou na África, né? Mas são irmãos que estão numa situação em que a gente vê que há um desespero bastante na área psicológica, eles têm uma inconstância daquilo que ainda está por acontecer na vida deles. Como eu participei da parte de cadastro de famílias no período da manhã, a gente presenciou pessoas que tinham profissões de grande porte, né? Engenheiro, jornalista, e estão aqui vivendo em barracas, né? Sem emprego. Então, não é um centro de acolhimento só para pobres, né? É um centro de acolhimento para todo tipo de refugiado da Venezuela. E eu me surpreendi dessas pessoas estarem aceitando qualquer outro tipo de trabalho aqui no Brasil, aprendendo outras atribuições, como trabalhar numa obra, num outro serviço, numa limpeza, e deixar de lado a sua formação para vir realmente para sobreviver, né? Atendi uma senhora que veio junto com 2 filhos pequenos, mais sobrinhos, uma outra irmã, e que tiveram que caminhar por vários dias até conseguirem chegar aqui, né? Ainda permanecendo alguns familiares na Venezuela, e ela muito triste e desolada porque ela tinha um trabalho lá e agora ela não tendo mais condições de manter essa situação de trabalho, e a gente percebe que na verdade ela é alguém que gostaria de exercer uma profissão, de ter uma renda e de conseguir manter-se por si própria. Ela está num estado de dependência, né, nesse momento.
todo mundo tem sempre a melhor das expectativas, ainda mais trabalhando numa ONG já bem organizada, que já faz esse trabalho há mais tempo, que já tem uma experiência até em países mais distantes, porque é um trabalho interno. No Brasil, para trabalhar uma crise, né, vamos dizer assim, de fronteiras. Eu esperava encontrar uma realidade bem diferente da minha, né? Vim disposto a ajudar, vim aberto a contribuir com o que eu pudesse dar, né? Mas não esperava encontrar uma situação tão gritante, né, como eu encontrei aqui, né? Aqui a gente se depara com pessoas que perderam tudo, né? Não são pessoas que viviam nessa realidade, que tinham esse cenário a vida toda, né? Então são pessoas como eu, são pessoas como vários outros aqui, de um bom nível socioeconômico, que de repente se viram com a vida estraçalhada, né? E à mercê da caridade. Então isso me chamou muita atenção, né? Porque eu acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então podia ser eu, né? Se eu tivesse nascido na Venezuela. É muito bom sentir que há grupos organizados com uma intenção de ajuda. E é uma ajuda interessante porque é uma ajuda incondicional. Todo mundo se organiza, vem de uma maneira voluntária mesmo, assume todas as suas despesas, participa de alguma maneira com a Fraternidade Sem Fronteiras. E mais do que a doação material, porque todo mundo vai atrás, porque não é só o período da viagem aqui, é todo um período anterior, de ir atrás de convencimento com o pessoal, de pegar doações de medicação, de roupas. Então você vê que a gente percebe que é um movimento maior do que a gente imagina. E nisso a gente vai dando exemplo, porque outros vê a gente fazendo isso com tanta vontade, tanto amor, tanto carinho, que eles se interessam, alguns se interessam e começam a conhecer um pouco mais dessa fraternidade. Está sendo bem recompensador, né? Eu estou me sentindo útil, né? Eu sou ginecologista obstetra, né? Então o que eu tenho encontrado aqui são pacientes, são mulheres, né? Falando da minha área, que deixaram seu país com um bebê na barriga e, né, não sabem o que vai acontecer, elas não sabem como é que vai ser o amanhã para essa criança, né? Então, a maioria delas, graças a Deus, está fazendo pré-natal. As que a gente encontra, as que eu atendi ontem no centro de atividades, estão fazendo pré-natal. Mas tem algumas que já estão numa gravidez avançada que não tem nenhum exame, né? E para mim, que trabalho no contexto de saúde pública no Brasil, lá em Brasília, isso é muito alarmante, sabe? Então, saber que eu posso estar contribuindo com isso, né? Saber que que a gente pode estar melhorando esse panorama para essas mulheres é reconfortante. E interessante que muitas vezes usar esse termo é um pouco pesado, porque o refugiado é aquele que sai sem querer sair, procurando uma nova condição. E o imigrante é aquele que vem com a vontade própria. Você vê que é muito sutil os termos, né? Então a gente vê que muito vem como imigrante numa esperança, numa expectativa nova de encontrar uma nova oportunidade de trabalho, certo? E outros se consideram refugiados. O mais importante do conceito técnico é sentir que que essa turma toda possa ser acolhida. Esse é o projeto, um dos projetos da Fraternidade Sem Fronteira, que é um Brasil que acolhe. Então eu acredito que cada dia de trabalho aqui é um exercício de acolhimento diferente. Você vê que ontem a gente foi no centro mesmo de acolhimento específico da Fraternidade, uma estrutura já bem mais organizada, e o pessoal parece que se sente bem de estar lá. Todo mundo se sente bem de estar lá. Porque eu acho que ali todo mundo entra mesmo numa harmonia de ideal. Então todo mundo trabalha em pró de um objetivo comum, aliviar sofrimentos, mas mais do que aliviar sofrimentos é trocar bons sentimentos. Porque a gente chega lá para tentar ajudar aquele irmão venezuelano que está numa dificuldade, aliviar aquele sofrimento, mas no fundo a gente sente um alívio
e um alento para o nosso próprio sentimento, aquela dificuldade interna. Então essa coisa de trabalhar como voluntariado é muito bom, porque isso traz saúde. Saúde para a alma, saúde para o corpo físico. Se sentir utilidade, você resgata muito da dignidade, mas não a dignidade do outro, é a sua dignidade. Começa a sentir a sua luz primeiro, porque aí você vai ter mais facilidade de tocar a luz do outro, porque todo mundo é igual nisso. E isso é o grande desafio. Sentir gratidão, né? Uma coisa que eu aprendi, né? Gratidão é muito mais que um obrigado, né? E por que eu senti gratidão? Eu cheguei aqui para ajudá-los, né? E eles me receberam, como você falou, eu fui recebido por eles e eles deram o que eles tinham de melhor, né? A alegria deles, a disposição, né? E estão buscando fazer alguma coisa nessa realidade triste deles, né? Eu esperava encontrar um cenário de tristeza, mas lá não. Eu fui surpreendido pela receptividade, pela capacidade que eles estão tendo de se reerguer e se reinventar, né? Então isso foi bastante estimulador para mim, né? Ver isso, né? E quando a gente vem para a rua, quando a gente vem aqui para um lugar que nem esse, numa invasão, a gente vê que essas pessoas têm potencial para estar lá também, né? Então, eu acho que cabe a gente que está aqui numa missão agir como facilitador desse processo, né? É mais ou menos assim, eu dou o meu melhor para que essas pessoas possam também ir atrás do melhor delas, né? O que eu recebi ontem foi o melhor delas. Me marcou um atendimento específico da tristeza de um que eu atendi, da tristeza dele estar aqui, mas ao mesmo tempo ele se renova, ele vê que viu pessoas boas ajudando ele se sentiu bem, ele sentiu que ele pode melhorar cada vez mais, mas ao mesmo tempo, com ele explicando um documento que ele tem, quando ele sai do país dele, e ele tinha uma vontade muito grande de buscar o resto dos familiares que ficaram. E aí ele pensou em muitas vezes voltar, só que aí ele tem a tristeza de estar na dúvida e não querer voltar para o seu país, porque ele tem um certo receio de ser considerado refugiado no seu país. Ele falou que, de repente, do que ele é considerado numa volta que ele saiu e não enfrentou a situação lá, ele sendo considerado refugiado, entre aspas, ele pode ser considerado um traidor da sua nação. Então ele tem um receio de como pode ser a receptividade dele nesta volta. Bom, minhas principais expectativas, obviamente, uma que a gente quer começar distribuindo amor, né? Isso aí, eu fui para a África ano passado e lá a gente tem muito isso, o que vem do nome, né? Fraternidade. Quer distribuir amor, ajudar e todos nós somos humanos, então não dá para distinguir raça e nada do tipo. As expectativas são sempre muito imprevisíveis. É a segunda vez que a gente vem, a gente já trabalhou na primeira caravana que veio em junho, então a gente tinha uma noção do que acontecia, de como é que as coisas funcionavam aqui no centro de acolhimento e também na cidade, né? Então foi algo muito bom voltar e ver que o centro de acolhimento conseguiu melhorar muito a estrutura de vida dessas pessoas, a possibilidade dessas pessoas estarem ocupadas, trabalhando, se capacitando em alguma coisa para conseguirem mais oportunidades do lado de fora. Mas a situação ainda exige muita atenção, porque as pessoas estão chegando, não param de chegar, a cidade está cheia de gente e, infelizmente, o Centro de Acolhimento da Fraternidade Sem Fronteiras não consegue abrigar todo mundo. A situação desse povo aqui é algo diferente, é um sofrimento diferente de tudo que eu já vi.
Você pega, são famílias que já tiveram tudo e que hoje não tem nada. Então são famílias que tinham sua casa, tinham sua comida, tinham uma condição legal e que hoje estão absolutamente desoladas, muitas vezes perdidas emocionalmente. Então o trabalho que a gente faz aqui, obviamente, além de todo o assistencialismo, é de escutar, é de entender, é de conversar. E realmente, nesse sentido, superou qualquer expectativa minha. É um trabalho muito forte e que é gratificante. Você escutar e receber um cumprimento de alguém que precisava, às vezes, contar o que sofreu, o que passou, isso é totalmente gratificante, não tem nada que pague isso. É sempre uma experiência de desconstrução de tudo. Você se desconstrói para construir de novo, porque é diferente da caravana anterior, a gente vem diferente também, né? E acho que cada vez a gente vem se sentindo menor nessa estrutura toda de trabalho, nessa estrutura toda de pessoas, entendendo que o trabalho em equipe é muito importante, entendendo que quando a gente abraça uma causa, não é uma pessoa que faz a diferença, mas é todo mundo junto, pensando igual, vibrando igual, buscando igualmente servir. Eu acho que a noção de serviço é mais consciente hoje. A gente não vem ou não deveria vir com a intenção de mudar nada, porque a gente não é forte o suficiente para isso, mas se colocar à disposição para servir, para ajudar, para ouvir, para acolher, para fazer com que essas pessoas se sintam mais seres humanos, né? Porque aqui a gente vê muito isso, uma invisibilidade. Acho que é o que mais me toca, me incomoda é a questão da invisibilidade. Bom, no primeiro dia, o primeiro dia sempre tem algumas coisas que marcam, né? Isso acho que em qualquer lugar. E a primeira, eu estou mexendo com o cadastramento das famílias para interiorização, né? Para elas conseguirem um trabalho e conseguirem moradia, enfim, toda a ajuda que a ONG dá. E no primeiro dia, a primeira família que eu fui entrevistar, me falhou o nome dele aqui, são nomes diferentes, né? Mas era de um repórter e que um cara com uma oratória espetacular. Eu sou advogado, eu tenho também, eu consigo lidar muito bem com pessoas que falam bem, né? Isso é muito legal. E o cara é espetacular, ele era jornalista, ele parece que era âncora lá numa estatal venezuelana. E quando começou a ter a crise, aquele boom, ele acabou sendo demitido e teve que, como qualquer jornalista lá, fugir para cá. E um cara espetacular, e veio e cumprimentou. E o que mais me marcou foi que continuei as entrevistas, a filhinha dele de 4 anos, se não me falha a memória, é a Camila, que é meu grude aqui. Ela, depois da entrevista, foi lá, pintou um pedacinho de madeira para mim, a bandeira da Venezuela, com uma letrinha bem, tadinha, 4 aninhos, né? Pintou a bandeira da Venezuela e do Brasil. E trouxe para mim de presente. Estava até sujo ainda, eu peguei no bolso, me sujei inteiro, mas foi um gesto. E eu só tive uma conversa ali com ele, com a esposa dele e com a Camila, que era pequenininha. Então, são gestos assim, sabe, que marcam com certeza a nossa vida inteira. Tudo aqui é muito intenso, né? Tudo aqui nos chama muito atenção, tudo aqui é muito comovente, acessa a gente num nível de afetividade que às vezes a gente fica até desconcertado, porque são coisas que a gente não prevê que vão acontecer. Mas aconteceu uma história no almoço de ontem. Ontem foi um dia bonito porque nós almoçamos todos juntos. Eles sempre fazem um movimento muito de nos tratar com muito carinho, muito respeito, nos colocar para almoçar separado. Ontem não, ontem a gente resolveu entrar na fila com eles e partilhar a mesa, que é o que deve ser mesmo, né? E eu me sentei com um pessoal e um rapaz conversou muito comigo durante o almoço e ele ficou muito emotivo porque ele tinha perdido o tio no dia anterior. O tio dele tinha falecido na Venezuela de enfermidades que não foram tratadas porque ele não tinha recurso, não tinha alimentação, ele não conseguiu se recuperar. E ele estava muito sentido porque era um tio muito querido que tinha criado ele como um segundo pai. E ele disse assim: eu me sinto vendo o Titanic afundar, estando dentro do bote. Eu estou salvo, mas eu não tenho como salvar quem está dentro do Titanic. Isso me impactou muito porque nós fazemos parte do bote, né? Nós somos o bote.
E é uma responsabilidade muito grande. Então isso não pode acabar, isso tem que ter uma continuidade. A gente vem na caravana, a gente vai embora para casa, mas a gente é responsável por dar continuidade a esse processo para que haja mais pessoas em condições de ser bote, de ajudar e de tornar isso um elemento de força para que eles consigam se reestruturar, ajudar essas famílias que ficaram, refazer as vidas deles aqui ou voltarem para o país se um dia houver condição. Si tú te vas, bajo la medianoche, cuando las formas del día se funden en un beso nocturno, mi corazón dejará de ser mío. Si tú te vas, como el viento, cuando llega el verano y se quejan las hojas de soledad, seré un monólogo sin terminar. Porque tú has venido a escribir en mi vida las últimas líneas, como sombra delgada, como pájaro inerte. Ve al encuentro de ti mismo, no mires atrás. Seré una parte de ti en la distancia. Seremos relámpagos que se encuentran en el cielo para un último adiós. Porque soy hija del Creador, caricia dormida y agonía. Hace tiempo, cuando no habíamos nacido, una línea ilusoria tejía nuestras vidas en una misma dirección. Tiempo después, nacimos, hijos de la misma tierra, soñadores, locos ilusionados con constelaciones celestes, amantes de las risas y los colores, amigos que siempre se volverán a encontrar. Si tú te vas, volverás a nacer y bailarás en el panteón de nuestros recuerdos la despedida que no tuvimos.